Olá, estudante. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, cuidando de você, dos seus familiares e espero que você esteja pronto para mais uma aula das práticas da educação integral. Nossa aula é um pouquinho espaçada, eu espero que você lembre de mim. Eu sou o professor Henrique, sou professor das práticas de Ciência e Tecnologia e a nossa aula começa depois da vinheta. Então, agora que você está pronto, já rodamos a nossa vinheta, eu espero que você já tenha pego o seu material, vamos para a nossa aula de hoje. Mas muito bem, sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Você já ouviu falar de inteligência artificial? Se não ouviu, você só não ouviu esse nome, porque ela está presente na sua vida também. E aí, agora, vem um outro puxão de orelha, semelhante àquele que eu te dei na aula passada, espero que você lembre. Sabe por que a gente vai falar sobre inteligência artificial? Porque eu quero, porque eu escolhi assim. Sabe quem determinou esse tema? Eu. Sabe por quê? Porque eu fui no e-mail do Integral, que você podia ter escrito para mim e dito, eu queria aprender sobre isso, e não tinha nada. Não tinha nenhum e-mail dizendo assim, acharia legal estudar sobre isso, e eu te dei essa chance. Sabe para quem que essa aula aqui tem que ser interessante, tem que ser legal, tem que ser proveitosa? Para você, não para mim. Para mim, eu já conheço esse conteúdo, eu montei essa aula. Quem precisa achar isso interessante, pegar gosto por isso, é você. E nós estamos na prática da educação integral. A gente pode ir além dos conteúdos de ciência. Ciência e tecnologia a gente expande, fala de astronomia, de paleontologia, de Covid, de inteligência artificial. Mas que conste, estou te dando esta chance porque me incomoda que um aluno meu me diga, que chato estudar esse assunto. Então o que você acha legal? Escreve para mim e me conta. De repente a gente consegue encaixar aqui na aula, faz um momento de curiosidade. Tá? Escreva para mim, vou passar o e-mail de novo no final da aula e falar, eu queria estudar mais sobre isso, eu queria estudar mais sobre aquele outro tema que está aparecendo, vi na TV, é verdade, é mentira. Acho que a aula fica muito mais rica, né? Muito mais interessante para todo mundo. E aí eu decidi, lendo algumas reportagens, que seria legal a gente falar hoje sobre inteligência artificial, aprendizado da máquina, onde que isso está na nossa vida, como que isso funciona, o que é verdade, o que é mentira, o que é bom, o que não é, certo? Para isso, eu trouxe também algumas outras reportagens que a gente vai utilizar ao longo da aula, vamos ler elas juntos agora, portanto, fica de olho. Mas antes da gente ir para a reportagem, que é uma leitura super importante, eu queria fazer uma recomendação de livro para você, de literatura. Conversei com a minha amiga, a professora Dayana, que dá aula das práticas de língua portuguesa para você, e nós chegamos conversando à conclusão que a gente devia recomendar este livro aqui, para você, do Isaac Asimov. É um livro muito legal, um escritor de ficção científica muito legal. O livro se chama Eu, Robô. Talvez você não esteja estranhando tanto este nome, porque talvez você conheça o filme do Eu, Robô, aquele com Will Smith, é esse mesmo. Todas as leis da robótica que a gente conhece hoje, falando de forma leiga, né? Não as leis da física nem nada parecido, mas aquelas leis que talvez te tragam alguma memória, assim, que um robô não pode ferir um ser humano, são todas do Asimov. Acho que vale muito a pena, a leitura fica aí a recomendação de ficção científica para você. E é aí que a nossa aula se conflita de vez, né? O que é ficção, o que é realidade, o que é possível, o que não é. E me chamou a atenção essa reportagem aí que está aparecendo na tela, o que apareceu na tela para você agora. Ela diz assim, Covid-19, empresa portuguesa lança teste que usa inteligência artificial. Olha que curioso, essa empresa, ela em conjunto com uma empresa aqui do Brasil, ela fez tipo uma urna, assim, né, onde você encaixa, parece um pendrive ali, né, um aparelho chamado PanTest. Esse aparelho funciona assim. Acho que nenhum de vocês gosta muito de fazer exame de sangue. Fazer exame de sangue não é exatamente agradável, porque você tem que colocar aquele garrote, tem que tirar sangue. Não conheço ninguém que seja um grande aficionado por agulhas, então ninguém gosta muito de fazer. Esse exame modificaria isso? Na verdade não, provavelmente pelo menos no começo ele seria feito com sangue. Mas eu não sei se você sabia, mas hoje para fazer um exame de sangue, para ver sua quantidade de vitamina D, o seu colesterol, a sua glicemia, esse exame ele é predominantemente manual. Ou seja, alguém vai pegar teu sangue, vai pingar numa lâmina, já mexeu no microscópio? Espero que já tenha tido essa chance. Vai pingar numa lâmina, vai olhar no microscópio e vai fazer uma contagem de quantos eosinófilos você tem, quantos granulócitos e assim por diante. Se a gente conseguir fazer com que um algoritmo, um computador, conte isso para nós, ou seja, por inteligência artificial, uma máquina aprenda a reconhecer o padrão da célula e conte, é uma bela de uma vantagem. Isso aqui seria disponibilizado numa farmácia. Numa farmácia você coletaria material biológico, originalmente sangue, mas quem sabe com o tempo saliva ou uma coisa um pouco menos invasiva no nosso corpo, seria encaixado na máquina, como você está vendo aí na tela,
Isso seria passado para um computador via internet, ou via Bluetooth, ou de alguma forma de comunicação. O laboratório analisaria isso rápido e a resposta chegaria em mensagem no seu celular, ou mensagem, de alguma forma, uma mensagem de texto, né? Talvez um e-mail ou coisa parecida. Ou seja, agilizaria muito as coisas, né? Hoje um exame leva algumas horas para ser feito, às vezes 24, às vezes 48, às vezes um pouco menos, mas esse aparelho que usaria inteligência artificial faria tudo isso de forma muito rápida. E semelhante... e devo dizer, eles estão fazendo um teste e tem 85% de eficácia. Você pensa, pô, mas 85% nem é tanto. Não é tanto? 85% é bastante, hein? Aqueles testes de farmácia que você faz, não sei se você já fez algum para detectar caso você estivesse com suspeita de Covid, giram por aí também 85%. E aí, curiosamente, uma reportagem foi me levando a outra, né? E eu esbarrei nesta outra reportagem aqui, ó. Covid-19, aplicativo detecta infecções assintomáticas por meio de tosse gravada em celular. Olha que curioso, você baixa um aplicativo no teu celular, se você tiver com uma tosse muito pesada, você tosse perto do aplicativo, ele vai gravar o som da tua tosse e com base num banco de dados que foi coletado de mais de 2.000 pessoas, que analisava o perfil de tosse, né, digamos assim, né, a pessoa que estava doente, que tipo de tosse ela produzia, que tipo de sonoridade de tosse ela produzia, esse aplicativo ele é capaz de dizer se a tua tosse é preocupante ou não é. Veja, esse aplicativo ainda não está em uso 100%, ele ainda está em fase de teste, está sendo testado inclusive aqui no Brasil, em Santa Catarina, em Blumenau, se eu não estou falando bobagem para você, mentira, em Joinville, Santa Catarina. Ou seja, está sendo feito um teste aqui junto com o Instituto de Massachusetts e é uma perspectiva bem interessante, né? Se você tosse num aparelho que tem um algoritmo que te diz se aquilo é preocupante ou não, se você deve ir ao médico ou não, é um baita de um negócio. E isso é inteligência artificial. Claro, a minha disciplina aqui, a nossa prática, ela chama ciência, não chama matemática. Na matemática, 2 mais 2 são 4. Na ciência, nem sempre, né? O que vale para mim não necessariamente vale para você. Às vezes o que em mim é uma coisa muito grave, muito doída, talvez não seja em você. Mas essa tecnologia melhora muito com o tempo, deve melhorar cada vez mais até se tornar uma coisa muito viável, né? Que facilitaria muito a nossa vida. De novo, por inteligência artificial. E olha esse aqui, ó. Inteligência artificial pode desafogar sistema de saúde na pandemia. Não sei se você ouviu falar, mas esse está aparecendo aí para você, né? Isso é uma pesquisa que também está acontecendo aqui em Curitiba. Está ali, ó, na primeira linha, no finalzinho dela, Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ou seja, um teste que está sendo feito com um robô que talvez você tenha ouvido falar, mas que já virou notícia em boa parte do mundo. Não sei como anda o seu inglês, mas olha esse slide aqui, ó. Curitiba uses artificial intelligence to screen patients with suspected COVID-19. Ou, em tradução livre, né? Curitiba usa uma inteligência artificial para screen é tela, né? Mas to screen, o verbo, seria algo como localizar, achar, encontrar pacientes com suspeitas de COVID-19. Talvez você já tenha ouvido falar nessa inteligência artificial, nesse aplicativo. Essa inteligência, esse aplicativo, recebe o carinhoso nome de Laura. Né? Laura tem o site aqui, ó, laura-br.com, se você quiser entrar e explorar um pouco o site. Mas já te adianto, o site não tem muita coisa para ser explorada, não. Um site mais para entender para que ela serve, quem pode usar, como que os médicos poderiam se beneficiar dela, né? Mas talvez você já tenha usado ele num aplicativo de celular, né? Ali tem o robozinho mostrado junto com a Laura, que seria a personagem que dá nome a esse aplicativo, né? E ele, teoricamente, está sendo usado já para desafogar o sistema de saúde. Não sei se você já baixou esse aplicativo no seu celular, que você vai colocando os teus sintomas, suspeitando que você está com Covid, né? Então você coloca lá, eu estou com Covid, estou achando que é isso, eu tenho esse sintoma. Aí o aplicativo te faz mais uma pergunta. Ele fala, tenho esse. Fala, isso. Aí você vai respondendo. Esse aplicativo, não sei se você viu, nem sei se nós usamos o mesmo, talvez, né? Mas ele chama Laura. Está escrito lá, Laura, né? E é esse aplicativo que está sendo desenvolvido aqui e que provavelmente vai ajudar muito no sistema de saúde como um todo. Essas reportagens me trouxeram para a aula e me fizeram pensar, pô, seria legal discutir com os alunos o que é inteligência artificial, né, ou quais são as grandes possibilidades, e para isso a gente tem que nos fazer algumas perguntas. Primeiro, o que é inteligência artificial? E essa pergunta não é nada fácil de ser respondida. Por isso eu vou dar um passo para trás e vou te fazer uma outra pergunta antes. O que é inteligência? E veja se você consegue responder essa pergunta que eu coloquei aqui, né, no slide sem ser injusto com você mesmo. Então eu vou repetir a pergunta. Você se considera uma pessoa inteligente? Enquanto você pensa, eu tenho alguém que pode ajudar nessa resolução, pode ajudar nessa resposta, que é um vídeo que eu trouxe para vocês de uma faculdade também do Rio Grande do Sul. Particularmente não conheço essa faculdade, não estou dizendo nem que ela é boa, nem que ela é ruim, nem que ela é perto, nem que ela é longe, nada. Quer dizer, que é longe eu estou, né? Se é no Rio Grande do Sul é meio longe daqui. Mas eu não estou querendo que você preste atenção na faculdade em si, mas o vídeo está muito bem feito, eles explicaram muito bem algumas ideias sobre o que é ser inteligente, o que é inteligência. Acompanhe comigo. Olá! Você conhece a teoria das inteligências múltiplas?
Essa teoria foi proposta em 1983 por Gardner, um professor de Harvard que revolucionou a forma como entendemos a inteligência. Gardner acreditava que os testes de QI tradicionais eram muito limitados e que, na verdade, não existe somente um tipo de inteligência na vida real. Para ele, pode haver até 8 tipos diferentes de inteligência que se aplicam em diversas áreas do conhecimento humano. E vamos conhecê-las. Inteligência lógico-matemática é a capacidade de desenvolver e resolver contas e cálculos abstratos. E as profissões que se destacam nesse tipo de inteligência são as de engenheiro, cientista, contador, estatístico e analista. Vamos falar agora da inteligência espaço-visual. É a capacidade de compreender imagens, gráficos e mapas e se localizar no meio em que vive. Artistas, arquiteto, fotógrafo, designer e escultores são os profissionais ligados a esse tipo de inteligência. Vamos conhecer a inteligência verbolinguística. É a capacidade de usar palavras, desenvolver textos e discursos e, claro, aprender línguas. Os profissionais que mais se encaixam com esse tipo de inteligência são escritor, advogado, poeta, jornalista, redator e relações públicas. Vamos falar agora da inteligência interpessoal. É a capacidade de reconhecer e entender os sentimentos, motivações e intenções de outras pessoas. Profissionais como terapeutas, professores, psicólogos, médicos e profissionais de RH são os mais relacionados a esse tipo de inteligência. E agora, nós vamos conhecer a inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal é a capacidade de conhecer a si mesmo, seus sentimentos, desejos e personalidade. Essa inteligência pode ser aplicada a qualquer profissão, pois diz respeito a conhecer-se a si mesmo. Inteligência naturalista. Como é? Esse tipo de inteligência está relacionada à capacidade de identificar e distinguir os diferentes tipos de plantas, animais e fenômenos da natureza. E as profissões relacionadas são as de biólogo, geólogo, engenheiro climático, jardineiro e meteorologista. Vamos agora conhecer a inteligência corporal sinestésica. Bom, já essa inteligência implica no uso do próprio corpo para resolver problemas. Diz respeito à capacidade de controlar os movimentos corporais, o equilíbrio, a coordenação e a expressão por meio do corpo. Profissionais como dançarinos, atores, esportistas, bombeiro e motorista possuem, sim, esse tipo de inteligência. Inteligência musical. Por fim, mas não menos importante, a inteligência musical permite os indivíduos produzir, compreender e identificar os diferentes tipos de som, reconhecendo padrões e ritmos. Profissões na área da música estão ligadas a esse tipo de inteligência. Legal, né, gente? Você já conhecia todos esses tipos de inteligência? Se identificou com alguma? Se identificou com mais de uma? É possível. Conta aqui pra gente. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! E aí, entendeu? Espero que você tenha repensado a tua resposta, então. Porque eu perguntei, você se acha inteligente? Você se considera uma pessoa inteligente? E se a sua resposta foi sim, eu me considero uma pessoa inteligente, eu acho que você está meio errado.
Mas se a sua resposta foi não, eu não me considero uma pessoa inteligente, eu também acho que você está bem errado. Por quê? Porque hoje em dia não faz mais sentido a gente falar em pessoa inteligente e pessoa pouco inteligente. Porque se você prestou atenção no vídeo, você deve ter percebido que existem múltiplas inteligências, várias inteligências. Então é muito improvável que alguém seja bom em todas elas. Pode ser que exista, mas também é muito improvável que alguém seja ruim em todas elas. E quero deixar claro que inteligência é uma palavra meio estranha, né? Porque todas elas são praticáveis. Vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que tem uma inteligência espacial meio baixa. Assim. Eu me perco com facilidade, não me localizo com facilidade. Eu estou dentro de um estúdio agora. Se você perguntar onde é a porta de entrada desse prédio, se esse prédio é para cá, para cá, para cá, para cá, eu não tenho a menor ideia. Eu tenho que pensar por onde eu entrei, que escada eu subi, que porta eu entrei, para me localizar onde que eu estou nesse prédio. Eu não sou muito bom nisso. Tem pessoas que são muito boas. Essa inteligência em mim não é das melhores, e eu não me considero uma pessoa burra. Né? Ela simplesmente talvez não seja tão boa quanto uma outra. Agora, tem gente que tem uma lógica muito forte, mas é incapaz de reconhecer um violão desafinado. Tem gente que é capaz de fazer um texto muito bom, mas se relaciona muito mal com as pessoas. Ou seja, existem muitos tipos de inteligência, então hoje não faz mais sentido a gente falar eu sou inteligente, não sou inteligente. Você é, não é. Não cabe mais, pura e simplesmente. Tá? Então, se você respondeu, não sou muito inteligente, eu vou mal, eu acho que você só precisa trabalhar melhor na inteligência que você está um pouquinho abaixo do que você gostaria, porque em alguma delas, certamente, ou em algumas delas, certamente você sai muito bem. Mas eu não tenho alternativa se não colocar uma definição, né? Então, eu coloquei aqui no nosso slide que inteligência é a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Seria uma definição não muito boa, né? Porque no final das contas, como que você pode dizer se eu compreendi, não compreendi? O que é compreender de verdade? Se eu compreender e esquecer, eu também compreendi? Ou não? Daí não é compreender. Ou seja, é uma definição meio estranha, mas acho que ela, para nós agora, ela vai servir. A gente vai conseguir utilizá-la sem grandes problemas. Então, o que seria inteligência? Capacidade de compreender, resolver novos problemas, conflitos e se adaptar a novas situações. E aí a pergunta, uma máquina é capaz de fazer isso? Uma máquina é capaz de ter inteligência? Dá para dizer que uma máquina compreende, resolve problemas, se adapta a novas situações? Na minha opinião, e na opinião de boa parte das pessoas que vão trabalhar com isso, a resposta é sim. Por quê? Se eu virar para você e perguntar de que cor é esta caneta aqui, ó, a tampa dessa caneta, melhor dizendo, de que cor é, exceto que você tenha alguma condição que não te permite distinguir as cores, ou que você esteja me assistindo em preto e branco, ou que tenha algum problema na sua televisão, no YouTube ou coisa parecida, você vai olhar para essa tampa e vai me dizer, azul. Eu consigo fazer com que um robô olhe para isso e me diga que isso aqui é azul? Facilmente. Ou seja, eu consigo explicar para um robô o que é alto, o que é baixo, o que é grande, o que é pequeno, o que é azul, o que é branco. Eu consigo fazer isso. Isso significa que o robô tem inteligência? Não sei, eu deixo para você decidir. Mas que eu consigo ensinar isto para ele a ponto de fazer ele reconhecer daqui a algum tempo, que é o que eu faria com alguém que não conhece um assunto, né? Eu acabei de te explicar o nome de um autor. Falei, o cara chama Asimov. Você é capaz de repetir esse nome? Se você aprendeu. Eu consigo fazer isso com um robô? Consigo. E aí entra uma outra questão aqui, né? Muita gente fala assim, não faz sentido comparar a inteligência do ser humano com a inteligência de uma máquina, porque as coisas são muito diferentes. O ser humano ele tem livre-arbítrio e ele pode reverter uma situação, pode tomar uma decisão. A máquina não é assim, não é a mesma coisa. E aí nos cabe uma outra pergunta, né? O ser humano é uma máquina? Normalmente a gente fala que tal pessoa ou tal situação é uma máquina quando ela é muito boa naquilo que ela faz. Aquele atleta é uma máquina, né? Você fala assim, aquela pessoa digitando é uma máquina, quando ela vai muito bem naquilo que ela faz. Mas eu não sei se essa comparação é melhor. Precisamos também de uma definição para máquina, né? Então, o que é uma máquina? Dá uma olhadinha nessa definição aqui. Máquina é um aparelho destinado a produzir, dirigir ou transformar uma forma de energia em outra, ou aproveitar essa mesma energia para a produção de determinado efeito. E aí eu pergunto para você, o ser humano é capaz de fazer isso? Ele é capaz de pegar um tipo de energia e transformar em outra? Ou seja, de acordo com essa definição de máquina, todas essas eu peguei de algum dicionário, tá? O ser humano é capaz de ser considerado uma máquina? Ele pega uma fonte de energia e transforma em outra? E aí eu pergunto para você, olhando no seu olho, mas você tem alguma dúvida disso? É óbvio que ele é. Que eu pego a energia dos alimentos que eu consumo e transformo numa corrida. Que eu pego a energia de movimento e posso fazer com que isso, se eu tiver numa bicicleta que tem um dínamo lá, eu posso fazer com que isso gere energia elétrica, por exemplo. É claro que nesse sentido o ser humano é. Eu sei que ele não tem fluido e parafuso e não sei o que e tal, ele não é exatamente uma máquina nessa acepção. Mas se você considerar que uma máquina, num sentido maior, é simplesmente algo que consegue pegar uma forma de energia e converter em outra, o ser humano é uma dessas sim. Portanto, faz sentido comparar a inteligência de uma máquina nesse sentido, né? Uma máquina robô, com a inteligência de um ser humano?
Na minha opinião, faz. E não é só a minha opinião, um monte de gente diz que isso é possível. Não à toa a gente chama isso de inteligência artificial. E essa inteligência artificial está na nossa vida já? Ou é uma coisa futurista? Não, não é nada futurista. Aonde que isso está na nossa vida? Vou te mostrar 2 exemplos que eu acho que você conhece e um vou falar porque eu imagino que você conheça. Mas você sabe o que é isso aqui, ó? Acho que sabe, né? Esse jogo aqui talvez você já tenha jogado, o da esquerda, né? Ele se chama The Sims, faz uma simulação, digamos assim, da vida real, né? São personagens que interagem numa casa. E o jogo da direita do slide, né? Direita de quem está olhando para ele, você também certamente já jogou, e você que gosta de futebol, provavelmente já percebeu que o meu slide está bem velho, está desatualizado, né? Mas foi a melhor figura que eu achei para fim de resolução, porque você bateu o olho e viu o Messi com a camisa do Barcelona, né? Falou, não, isso aí tá errado, já está ultrapassado, e tá, né? Esse jogo aqui chama Pro Evolution Soccer, provavelmente se você gosta de jogos de futebol, você já jogou. Isso é uma inteligência artificial? Com certeza é. Por quê? Porque é alguém passando para a máquina uma coisa que ela é capaz de compreender. Ela é capaz de simular como é o Messi jogando contra um jogador que eu esteja controlando. O mesmo tipo de drible, o mesmo tipo de comemoração, ela é capaz de fazer tudo isso. Se ela é capaz de fazer tudo isso com quantos jogadores? Quantos times tem num jogo desse? Quantos personagens diferentes no The Sims e em todos os jogos de videogame que você conhece, né? Então ela já está muito presente na nossa vida. E sabe o que é mais interessante? A máquina, de uma certa forma, dependendo do jogo que você está falando, já que nós estamos falando de jogos, ela é capaz de te responder em tempo real e de aprender coisas novas em tempo real. Por exemplo, existem aplicativos de trânsito que eu acho que todo mundo usa ou já usou. Como que esses aplicativos funcionam? Por GPS, 3 GPS no geral, triangulam a minha posição, fazem ali, né, um ponto central para dizerem mais ou menos onde eu estou. Mas não é só isso. Não contente em saber onde eu estou, ele calcula uma rota para eu ir do ponto A até o ponto B e ele pega as informações das outras pessoas que estão usando esse mesmo aparelho. De tal forma que ele me diz, ó, não vá por essa rua porque ela está muito cheia, vá por essa. Pô, isso é muito bom, né? Isso facilita muito a vida, né, de quem tem que se deslocar por um caminho, por exemplo, desconhecido. Se eu tenho que ir para um lugar que eu não conheço e eu tenho um aplicativo desse na minha mão, é uma baita vantagem. Você certamente não tem nem ideia do que eu estou falando agora. Mas na época em que isso não existia, a gente tinha que pegar um livro deste tamanho, assim, que não é um livro, era uma lista, chamada lista telefônica. Talvez você tenha alguma perdida aí na tua casa. E no começo da lista telefônica tinha um monte de mapa. Você tinha que ir no mapa, assim, ó, na mão. Falava, eu estou aqui nessa rua, daí eu vou virar para cá, daí você ia, parava o carro, olhava de novo ou desenhava de algum jeito. Hoje a gente não precisa fazer isso e é um belo exemplo de como a inteligência artificial sim já está na nossa vida. Tá, então dê uma olhadinha nessa definição, já que a gente fechou isso, do que é inteligência artificial. Inteligência artificial é um ramo da ciência que estuda e elabora dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e repare que eu coloquei reticências. Né? Por que reticências? Porque quantas coisas mais ele é capaz de fazer, né? E eu vou te dar mais um exemplo para você entender bem do que eu estou falando. Esses dias eu estava jogando este jogo aqui, que eu não sei se você conhece, acho que sim. Um jogo chamado xadrez. E eu entrei num xadrez virtual, gratuito, qualquer, assim, e pedi para jogar contra o computador, e não online com alguém. E aí ele tinha um algoritmo que eu particularmente achei interessante. Eu não sou um bom jogador de xadrez, não sou um bom enxadrista. Mas eu sei te dizer se eu estou fazendo uma jogada inteligente ou se estou fazendo uma jogada estúpida se eu fizer ela de propósito. Né? Então eu sei dizer que se eu fizer uma jogada que me expõe peças importantes, eu sei que isso é uma jogada estúpida. E o algoritmo do computador que estava jogando contra mim, ele se adaptava ao meu jogo. Olha que curioso. Então se eu jogava mal, ele jogava mal. Se eu jogava bem, ele jogava bem. Ele media a jogada, dava uma pontuação assim, ó, e jogava alguma coisa, digamos, de mesmo nível de complexidade. Para quê? Para que o jogo não ficasse muito fácil para mim e nem muito difícil. Porque ganhar no computador é realmente muito complicado. Né? Enquanto eu fiz um movimento, ele já calculou centenas de possibilidades de movimentos que ele pode fazer. Curioso, né? Foi quase como enfrentar a mim mesmo, né? Já que ele tentava me simular, né? Duas pessoas com o mesmo nível de jogabilidade, digamos assim. Isso é uma coisa bem interessante. Um outro exemplo que talvez você esteja pensando agora sobre como a inteligência funciona, dá uma olhada aqui, ó. Você conhece a maior parte desses aplicativos, desses streamings, né? O YouTube, volta e meia, ele me sugere alguma coisa. E tô para te dizer que dificilmente ele erra. Às vezes ele erra um pouco porque eu já estou enjoado daquela música, porque eu não quero ver aquele podcast naquele momento, mas ele já percebeu que tipo de coisas eu procuro, ele já percebeu que tipo de coisas eu gosto e, insisto, de vez em quando ele me dá uma sugestão meio furada, mas é muito difícil. Normalmente o que ele me sugere é certeiro, é alguma coisa que no mínimo eu falo, acho que depois eu posso ver. O que é isso? Inteligência artificial. É a máquina aprendendo, entre aspas, né, através do uso de um algoritmo, o que você acha interessante, o que você acha legal, o que você gostaria de ouvir para que ela possa te sugerir. Vamos dar uma resumida em tudo isso? Eu achei um vídeo bem legal que acho que cobre todos esses pontos muito bem. Assista comigo.
Hora da curiosidade. Você já ouviu falar em inteligência artificial? Ela é uma área da informática que visa criar máquinas inteligentes, ou seja, máquinas que imitam a capacidade humana de raciocinar. Mas elas são como crianças, que aprendem a partir de exemplos. Quando uma criança vê um adulto fazendo uma ação, elas imitam e fazem o mesmo. Elas se tornam especialistas nessa tarefa. Para as máquinas, esses exemplos repetitivos geram um passo a passo que chamamos de algoritmos, ou seja, são uma sequência de informações que fazem com que as máquinas façam uma tarefa. Assim, a inteligência artificial está presente em quase todos os momentos da nossa vida. Por exemplo, ao usarmos um aplicativo de GPS para saber o melhor caminho, além de receber de um satélite a sua localização, ele utiliza informações de todas as pessoas que estão usando aquele aplicativo. E com todos esses dados compartilhados na rede, a máquina sozinha te guia por onde tem menos trânsito. Já observou que quando você acessa um site de vídeos, lá tem sugestões de vídeos que te interessam? É porque a plataforma coleta as informações do que você assiste e pesquisa e encontra na rede os conteúdos que podem te interessar. Quanto mais dados, inputs, a máquina receber, mais inteligentes elas se tornam e melhoram a sua tomada de decisão, produzindo novas e melhores ações, output. Por isso, os dispositivos conectados na internet armazenam e compartilham essas informações na nuvem. A nuvem é uma rede global de servidores que estão espalhados em várias partes do mundo e guardam seus dados. A inteligência artificial nos faz mais eficientes, fazendo mais em menos tempo por nós. Legal, né? Cobriu todos os pontos, explicou de novo o que é a inteligência, como ela se relaciona com a nossa vida e acho que deu exemplos interessantes. Eu tenho mais um exemplo para você parar para pensar e aí a gente vai para uma outra área, assim, que é a ética envolvida nisso, né? Se essa máquina que teoricamente faz coisas melhor que eu ou me ajuda muito, se ela não me absorve, né? Se ela não vai acabar me substituindo, será que um robô aqui falando não daria uma aula melhor para você? Espero que você diga que não daria não, a minha aula é bem melhor. Mas que coisa será que um robô faria melhor que um ser humano? Onde que um ser humano entra nisso tudo? E olha que interessante, eu coloquei aqui dois carros no slide para você ver, né, de duas marcas diferentes, um da Mercedes e um da Bosch. Esses dois carros, não sei se você consegue enxergar daí, porque a figura também não está ajudando muito o ângulo que ela está, né, mas foi a melhor que eu achei. Ele não tem volante, não tem pedal, ele não tem nada disso, ou seja, ele é um carro autônomo, é um carro que se dirige sozinho, digamos assim. Você coloca o lugar para onde você quer ir e ele te leva, simples assim. De tal forma que um motorista aí dentro poderia ir fazendo alguma outra coisa. Um dia, provavelmente, se for do seu interesse, você vai tirar sua carteira, você vai querer ter seu carro e você vai dirigir. Dirigir é muito bom, é muito interessante, é muito legal e facilita muitas coisas, né? Facilita com que você não tenha que ir a pé, que você não tenha que pegar um ônibus que está cheio e tal, facilita muitas coisas, mas de uma certa forma, dirigir é cansativo, exige de você, né? Tem dias que o trânsito está um caos que você não queria estar dirigindo, você preferia já estar em casa ou porque você está cheio de coisa para fazer, por exemplo, ou você simplesmente acharia mais interessante gastar aquele tempo fazendo outra coisa do que simplesmente parado no trânsito. Porque quando você está parado e o trânsito está engarrafado, não tem o que você possa fazer, não tem, você tem que ficar ali prestando atenção, pode andar a qualquer momento, você não pode de repente arrancar sem olhar e causar um acidente. E ao mesmo tempo, fazer alguma coisa enquanto isso é muito difícil, né? Não dá para você estar parado no trânsito e falar, vou pegar um livro e vou ler. Não dá, não tem como. Agora, num carro como esses dá. Dá para eu entrar, eu sou professor, como você bem sabe, dá para entrar com um maço de prova ali, ó, enquanto o carro me leva, eu vou corrigindo prova, vou lendo outra coisa, vou fazendo outra coisa, vou comendo. Né? Ou seja, interessante, né? Agora, eu não sei se você sabia, mas 90% dos acidentes de trânsito são causados por erro humano. Eu fiz alguma coisa errada naquele sentido, né? Virei onde não podia, não dei sinal, estava mexendo no celular, estava fazendo alguma coisa que causou um acidente, 90% deles. Os outros 10% de fato são uma falha, né? O carro travou a direção, quebrou um eixo e tal, e de fato causou um acidente. Teoricamente, com esses carros aqui,
Isso diminuiria 90%. Porque esse carro, ele sempre vai respeitar o sinal vermelho, coisa que um ser humano pode não fazer. Está errado, mas pode não fazer. Ele sempre vai respeitar a faixa de pedestre. Ele sempre vai respeitar a lei de trânsito, o código de trânsito que existe naquele momento. Pelo menos é o que a gente achava na teoria, mas aí a gente esbarra num princípio ético, né? Por exemplo, eu estou dirigindo aqui agora e cruza um pedestre na minha frente. Eu poderia jogar o meu carro para a calçada, talvez correndo o risco de bater num muro ou bater num poste para tentar não atingir aquele pedestre. Um robô faria a mesma coisa? Eu não sei te dizer se ele faria. Eu sei te dizer que ele consegue calcular qual vai ser o dano menor. Então, ao invés de desviar para a faixa lateral ou coisa parecida, talvez causar um acidente ainda mais perigoso, afetando um carro que está cheio de gente, ou talvez batendo um ônibus que está cheio de criança ou coisa parecida, ele poderia optar por atropelar essa pessoa, entendendo que o dano é menor. Você percebe o tamanho desse problema? Né? A ética presente nisso tudo, porque se eu bater o carro, a responsabilidade é minha, fui eu que bati, eu que estava dirigindo. Veja, não falei culpa, falei responsabilidade. A culpa depende de como o acidente aconteceu. Talvez a culpa não seja minha, não tive tempo de frear porque o pedestre atravessou completamente sem olhar. Mas você provavelmente não esperaria que isso acontecesse com um robô. E pasme, aconteceu. Não sei se você ouviu falar desse acidente aí, mas aconteceu exatamente isso com um carro autônomo da Uber, que não tinha motorista. Esse é o carro da polícia, tá? Não é o da Uber, não. O da Uber não está aparecendo na imagem, porque a imagem era meio feia, assim, aparecia a bicicleta caída. Eu não gostei muito de mostrar ela inteira para você, mas se você quiser entrar e ir atrás da reportagem, você certamente vai achar. Esse carro era autônomo, tinha uma pessoa que estava andando, empurrando uma bicicleta, pelo que eu entendi, foi atravessar fora da faixa de pedestre. Infelizmente, foi atropelada. Infelizmente, veio aparecer, se eu não estou falando bobagem, na Arizona, nos Estados Unidos? Arizona, nos Estados Unidos, isso mesmo. E aí eu pergunto para você, de quem é a culpa? De quem é a culpa nesse acidente? Você pode dizer, a culpa foi dela que atravessou fora da faixa. Tudo bem, mas no caso de o atropelamento gerar algum tipo de consequência, quem que você vai culpar? Porque não tem motorista. Então a culpa é de quem? De quem programou? A culpa é da Uber, que não testou os carros, não tinha certeza se o carro era seguro? Porque olha o problemão que você esbarra. A autoescola me deu a minha carteira de motorista. Eu sei dirigir, consigo dirigir. Mas a autoescola não tem certeza se eu não vou causar nenhum acidente. A Uber não tinha certeza, entendeu? É complicado isso, e esbarra em muitos problemas de muitas ordens. Isso aqui vai substituir o ser humano? Eu não sei se vai ou não, porque talvez o ser humano tivesse essa capacidade que eu falei para você agora há pouco, de tirar o carro para um outro lado, por exemplo, e estar disposto a talvez correr o risco de bater num poste para não atropelar uma pessoa. Um robô, para fazer isso, ele tem que ser ensinado. Dá para ensinar isso para um robô? Não sei, provavelmente dá. E eu nem sei todas as condições desse acidente. Mas percebe o dilema ético que nós estamos agora? De quem é a culpa nesse caso aqui? Quem que vai preso? Né? Difícil, né? Difícil entender. Então, quando que isso vai nos substituir? Se é que vai nos substituir? O que vai acontecer? Não sei. Mas a Organização Mundial da Saúde colocou essas pequenas normas, assim, né? Ela criou um guia ético para a inteligência artificial. Não vou ler tudo com vocês, não, porque acho que ele é meio longo, né? Mas o primeiro, pelo menos, assim, ó, pessoas e não máquinas devem permanecer no controle dos sistemas da saúde e das decisões médicas. A segunda, todos os produtos devem atender a padrões de segurança, acurácia e eficácia específicos para os casos que se destinam. Ou seja, são códigos assim para ajudar, né? Para dizer que você só deve colocar uma máquina quando você achar que ela é segura, que você só deve fazer com que um aplicativo médico daqueles de fato funcione quando você achar que é seguro. Mas perceba que isso é tudo muito difícil. Quando que eu tenho certeza que uma coisa é segura? Quando que eu não tenho certeza exatamente, né, de que uma coisa é segura. Você vê, o teu celular é seguro, o teu computador é seguro, funcionam muito bem, obrigado. Mas eles nunca te deixaram na mão? Teu celular nunca travou do nada, assim? Teu computador nunca travou do nada? É possível que este carro que eu mostrei agora há pouco trave do nada? Espero que não, mas é possível, né? Se o computador trava, o celular trava, será que não tem nada que sobrecarregue esse carro e ele trave? E se ele travar, o que acontece? Ele para? E se ele parar, o que acontece? O de trás para também? E quando esse carro virar uma realidade, todo mundo tem que ter um carro desse ou não? Eu posso continuar dirigindo se eu quiser? Não quero, eu gosto de dirigir, posso continuar? Difícil, né? São temas curiosos e interessantes que talvez a gente possa até desdobrar para umas outras aulas futuras. E eu vou mais fundo nisso ainda. Provavelmente você já ouviu falar de um desses aqui, ó, de um smartwatch. Tem alguns da Apple, alguns da Samsung, alguns de várias marcas, né? Eu não tenho um desses, a foto não é minha, é uma foto que eu achei
na internet, né? E ela está mostrando aí a saturação de oxigênio no sangue de uma pessoa. Talvez algum de vocês já tenha feito esse teste, porque é um dos fatores importantes para o Covid, né? As pessoas estão com 95%, por enquanto com ela está tudo bem. Eu não tenho um desse, mas a professora Dayana, das práticas de língua portuguesa, tem. Eu vou pedir para ela te mostrar na próxima aula dela. Ela me mostrou, achei super legal. Ele é cheio de funcionalidades, assim. Então ele mede batimento cardíaco, frequência, ele consegue fazer um mini eletrocardiograma, né? Para ver se está tudo bem com ela. Isso é bom? Pô, é legal, né? Pô, bastante coisa interessante, né? Isso seria inteligente, né? Traria uma qualidade de vida para as pessoas. De repente, ele poderia detectar uma doença muito cedo e me prevenir de comportamentos inadequados. Por exemplo, todo mundo que fuma sabe que o cigarro faz mal. Agora, se você tem um relógio desse que, quando eu fosse fumar, detectasse o nível de nicotina no meu sangue e avisasse para o meu médico, acho que a conversa ia ser outra, né? Ou pior ainda, avisasse para minha mãe. Aí a conversa ia ser outra mesmo. Avisasse para minha esposa, a conversa ia ser outra mesmo, né? Se eu fumasse escondido, por exemplo. Isso me parece uma bela vantagem. Mas eu pergunto para você, você acha isso uma vantagem? Porque imagine que esses dados podem cair na mão de qualquer pessoa. Então, suponha que eu tenho um problema cardíaco. Eu sou professor. Professor é uma profissão meio complicada. A gente lida com bastante coisa quando tem uma sala de aula cheia na nossa frente. Se eu tenho um probleminha cardíaco que esse aparelho detecta, né, isso cai na mão do meu chefe, será que meu chefe me contrataria? Sabendo que eu corro um risco de infartar a qualquer momento? E veja, um risco não quer dizer que eu vou infartar. Pode ser que não, pode ser que eu me cuide, que faça exercício, mas talvez eu tenha um probleminha no coração que eu tenha que lidar com ele o tempo inteiro. É justo, é correto que eu não seja contratado porque eu tenho esse pequeno problema? Porque é só uma probabilidade, não é uma certeza, né? Por enquanto, esses dados ficam armazenados no celular do dono desse relógio, mas para isso mudar não precisa muito. E aí a gente vai para outras áreas também, né? Isso poderia cair na mão dos planos de saúde, poderia cair na mão dos seguros de vida. Será que um plano de saúde toparia cobrir a tua saúde, fazer o teu seguro de vida sabendo que você tem uma doença meio pro grave que pode disparar a qualquer momento? Curioso, né? Curioso, preocupante e para tudo tem um lado bom e um lado ruim. E eu deixo algumas perguntas no ar depois da gente relembrar tudo que a gente aprendeu hoje. O que nós aprendemos hoje, né? Vamos retomar os pontos principais da aula. Nossa aula foi meio corrida, com bastante informação. Se você achar interessante, a gente pode falar mais desses assuntos na próxima aula. Tem muita coisa legal de inteligência artificial, de aprendizagem, de internet das coisas. Quantas eu não citei, né? Eu tenho uma colega que tem uma máquina de lavar roupa, que a máquina reconhece a roupa que ela pôs lá. Aí ela põe uma roupa de algodão, a máquina reconhece, sabe o quanto de água tem que entrar, o ciclo que ela vai ter que fazer. Tem excelentes exemplos de inteligência artificial que a gente pode continuar discutindo numa próxima oportunidade. Então, o que a gente viu hoje? Acompanha aí no slide. Nós vimos que existem múltiplas inteligências, vimos que a inteligência artificial já faz parte das nossas vidas, nos jogos, na geladeira, na máquina de lavar, no aplicativo de carona e de GPS, que essa tecnologia já está nos auxiliando, né? E provavelmente vai estar cada vez mais presente nas nossas vidas, mas que existem muitos aspectos éticos para nós avaliarmos. O que pode ou não acontecer conosco, o que vai acontecer quando isso passar a fazer uma parte ainda maior. Ou seja, quando eu não precisar mais, de repente, ir ao médico, eu possa fazer um exame com o meu relógio e esse exame ser enviado para o meu médico e eu faço um atendimento por uma câmera como essa aí que está na minha frente, ele fala comigo, fala, faça isso, não faça isso, melhore aquilo. Isso certamente vai ajudar muito em alguns aspectos, mas tem esse dilema ético envolvido. Convido você a participar e responder essa enquete aqui, ó. Se você puder, escaneie com o QR Code, né? Escaneie com o seu celular e o QR Code e responda para mim, vai cair nessa mesma enquete. Você prefere viver em um mundo em que os robôs e a inteligência artificial não fazem parte direta da nossa vida? Não quero continuar dirigindo, acho que o ser humano tem que continuar no comando de tudo, quanto menos robô, melhor? Ou você acha interessante que o robô e a inteligência artificial façam parte direta da nossa vida? Escaneie o QR Code que isso vai direto para essa enquete e responda lá para mim, é rapidinho, não leva tempo nenhum. Você pode dizer, não, mas meu celular não funciona, não consigo escanear, por isso que eu não vou responder. Então faz o seguinte, manda um e-mail para nós. Por último, né, mais uma vez, peça auxílio, peça autorização se precisar, escreva para a gente, oficinasdointegral@gmail.com, dizendo uma curiosidade, uma dúvida que você tenha, ou respondendo esse cenário, né? Eu acho que é uma roubada trazer os robôs para o nosso dia a dia, o ser humano tem que continuar comandando a tudo e a todos e todos esse tipo de sistema que a gente discutiu, tá bom? Espero que ela tenha sido proveitosa, fiquem todos muito bem, forte abraço para você e até a próxima. A família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar. Tome cuidado ao separar. Lixo que não é lixo, não pode misturar.
Faça sua parte, vamos lá. Todos juntos cooperar. O mundo vai agradecer se você se reciclar. Lixo que não é lixo não vai pro lixo. Separe. A família Folhas voltou para ajudar todos os curitibinhas a separar melhor o lixo. Esse é mais um presente no aniversário da nossa querida cidade. Lixo que não é lixo não vai pro lixo. Separe. Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser. Amo Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15, mas também o Boqueirão. Santa felicidade eu morar nesse lugar. Boa Vista, Pilarzinho, a cidade pra encantar. Eu gosto de Curitiba, da Riviera ao Cajuru. Eu gosto de Curitiba, meu São Francisco e meu Xaxim. Eu amo Curitiba, Luz dos Pinhais, meu querubim. Eu amo Curitiba, o meu Guaíra, meu novo mundo. Eu amo Curitiba. A família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar. Tome cuidado ao separar. Lixo que não é lixo não pode misturar. Faça sua parte, vamos lá. Todos juntos cooperar. O mundo vai agradecer se você se reciclar. Lixo que não é lixo não vai pro lixo. Separe. A família Folhas voltou para ajudar todos os curitibinhas a separar melhor o lixo. Esse é mais um presente no aniversário da nossa querida cidade. Lixo que não é lixo não vai pro lixo. Separe. Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser. Amo Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15, mas também o Boqueirão. Santa felicidade eu morar nesse lugar. Boa Vista, Pilarzinho, a cidade pra encantar. Eu gosto de Curitiba, da Riviera ao Cajuru. Eu gosto de Curitiba, meu São Francisco e meu Xaxim. Eu amo Curitiba, Luz dos Pinhais, meu querubim. Eu amo Curitiba, o meu Guaíra, meu novo mundo. Eu amo Curitiba. A família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar. Tome cuidado ao separar. Lixo que não é lixo não pode misturar. Faça sua parte, vamos lá. Todos juntos cooperar. O mundo vai agradecer se você se reciclar. Lixo que não é lixo não vai pro lixo. Separe. A
família Folhas voltou para ajudar todos os curitibinhas a separar melhor o lixo. Esse é mais um presente no aniversário da nossa querida cidade. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser. Amo Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15, mas também o Boqueirão. Santa felicidade eu morar neste lugar. Boa Vista, Pilarzinho, a cidade pra encantar.